mirim, mini-mirim, infantil. Na minha época, pelo menos, os campeonatos que existiam eram os campeonatos das categorias de rendimento. Então, só existiam campeonatos brasileiros para as categorias de rendimento. Vocês acham que isso era uma vantagem para que o esporte evoluísse no nível de categoria de rendimento? Ou isso não influencia muito? E o que mudou com relação hoje em dia? Na minha opinião, Marlon, se olhar só a categoria de rendimento, eu acho que isso atrapalha a criação de mais categorias. Mas é difícil, às vezes, você ter um cara que sai da escola ali e que ele tenha que partir já para essa categoria de rendimento. Era muito seletivo, né? Eram poucos que poderiam chegar. Mas você tinha a formação, a pessoa tinha que correr atrás. Os que tinham condições e tudo, você levava para as categorias. Pensando no esporte como um todo, o concurso hoje é mais cheio. Os eventos são maiores em função dessas outras categorias. Voltado só para a categoria de rendimento, com certeza alguns se acomodam e vão para essas, vamos chamar de subcategorias, né? Ou algumas escolas aí, que até a gente falou um passo atrás um pouquinho ali na categoria de escola, tem escolas que seguram os alunos porque eles querem viver da escola. Quanto mais tempo o cara ficar na escola, for cliente da escola, para eles é melhor. Então, esse é o meu ponto de vista. O que eu acho, Marlon, é que o seguinte, a gente a verdade é que você tendo as categorias de alta performance brigando mais os campeonatos brasileiros, as pessoas também acabam dando um jeito, acabam se esforçando mais. O que eu acho que acontece, às vezes, um pouco é uma acomodação, né, das pessoas. Existia uma ideia de se fazer nessas categorias de não chamar de Campeonato Brasileiro, de chamar de Copa do Brasil. É igual no futebol, você tem a Copa do Brasil e depois você tem o Campeonato Brasileiro. Então, a ideia de uma época era fazer essas categorias principais o Campeonato Brasileiro e todas as outras categorias fazer como Copa do Brasil. Mas aí o que acontece o Brasil é muito grande, né? Então, o que é bom São Paulo, Rio, já não é bom lá para cima. Então, é muito difícil você conseguir uma equidade nessas categorias em todos os lugares. Cortando muito, Caio. Cortou um pouquinho o áudio, Caio, mas aí a gente continua e vamos seguindo no assunto. Em relação a essa quantidade, vocês acham que provas tipo rankings, elas acabam dividindo também um pouco o público e tirando um pouco da competição da base mesmo, da escolinha? A gente vê hoje as pessoas saltando muito em clube e não fortalece a disputa da escola da Paulista com a escola da Santa Amaro, com a escola da Granja Viana. Do ponto de vista de vocês, isso acaba dividindo e perdendo um pouco da competição? Totti, pode falar. Então, eu acho que isso aí você tem total razão, começou a dividir até um pouco. Você pega, hoje em dia, até os campeonatos paulistas, deve ser, acho que talvez, não sei se em todos os estados, mas você vê que eles tentam colocar numa lacuna ali que seja ok para você não atrapalhar os principais concursos, mas você vê que quase que não tem mais tanta importância o Campeonato Paulista hoje em dia. Não sei se vocês podem falar um pouquinho também dos outros estados, se continua sendo um pouco assim, se é um pouquinho mais aqui pela essa quantidade de rankings e de concursos nacionais que nós temos hoje em dia. Perfeito. Careca, Caio, o que é que vocês acham a respeito disso também? Eu acho que tem bastante isso a ver mesmo. O que acontece? Se você pegar lá atrás,
Os campeonatos nacionais, esse pessoal não participava de campeonato nacional, né? Eles participavam das provas estaduais. Então, todos os estaduais, as temporadas estaduais eram muito fortes, né? Então, por isso os paulistas eram muito disputados na frequência. Então, era comum, a gente saltava aqui em São Paulo, saltava em Ribeirão Preto, saltava em Santos, saltava em Campinas, saltava em Bauru, tudo isso fazia um circuito, porque senão esse pessoal não saltava, não teria provas, né? As provas nacionais eram 3 séries. Era a série preliminar, que era em 20 e 25, série intermediária em 35 e a série principal. Essas eram as 3 provas que tinham no nacional. E nessa prova de 20 só participava o júnior maior de 16 anos e amador. Então, todas essas outras categorias tinham que participar dos estaduais. Em consequência disso também, as escolas eram muito fortes, porque elas tinham um circuito próprio, né? Tinha uma associação das escolas que faziam em vários lugares. Travou de novo, de Caio. Escolas e participavam de torneios interescolas. E então por isso era muito forte. A partir do momento que começou você fala os rankings, que o pessoal de escola só participa mais dos rankings e os nacionais acabam pegando todas as categorias, até porque o pessoal pensa muito nas inscrições, né, para ajudar o concurso. Isso acabou enfraquecendo muito as temporadas estaduais, que hoje praticamente não existem, em consequência dos campeonatos paulistas aqui em São Paulo. Eu tenho um ponto de vista que, Pedrinho, que os rankings, na realidade, eu acho que isso vai mais do profissional, porque eu, por exemplo, uso os rankings, que nem eu tenho aqui a Copa Santo Amaro e ranking da Hípica Paulista. Eu uso essas provas para preparar os alunos antes de ir para um CSN, entendeu? Então, um aluno que não tem condição ainda, o CS de saltar 1,10 m, que vai ser do CSN, mas eu vou ali, o cara está em formação, ele pode fazer 1 metro, no próximo dia ele pode fazer 1,10 m, ele pode no mesmo dia fazer 1 metro, 1,10 m, então usa para puxar. Eu acho que o que atrapalha mais é aquilo que eu falei um pouquinho antes ali, é o profissional que segura esse aluno, ele vende a imagem, não vamos numa prova de escola que é lá em Campinas, por exemplo, porque vai ter uma Copa, onde hoje tudo essas dicas são iguais, mas vai ter uma prova de escola, por exemplo, na CAP, que é só algo voltado só para a escola. Mas tem uma Copa Santo Amaro, alguns profissionais tendem a levar para a Copa em função de vender para o cliente dele que lá tem o obstáculo melhor, o piso é melhor, a comodidade do ambiente onde ele quer levar o cliente dele. E eu acho que os rankings são usados. A gente usa isso, acho que a TOT também usa os rankings, as Copas para formação mesmo de cavalos, né? De cavalos jovens e tudo, e assim como de atletas também. Então, aí é de cada profissional, de como usar esses rankings antes de preparar os caras para o CSN, porque o CSN tem toda hora, realmente. Mas também os rankings em São Paulo também são com muita frequência, né? Fala aí, Marlon, depois eu vou emendando aí. Deixa eu falar que eu sou um pouco mais burro e posso perder meu raciocínio. Será que a questão de, então, diminuir o número de categorias nos concursos nacionais e nos campeonatos brasileiros não vai dar um valor maior para esse tipo de evento e as pessoas vão querer trabalhar mais duro para poder chegar, que era no meu caso, na época, né, no nosso caso lá do Nordeste, que todo mundo queria saltar um nacional, poder vir saltar um brasileiro, sendo que na minha época existia no Nordeste, existiam as categorias futuro, né, aquelas categorias de 90, escola, que era a categoria de iniciação, mas para você conseguir saltar um concurso que fosse nacional, de nomenclatura nacional, um campeonato brasileiro, você tinha que chegar a um determinado nível e isso fazia com que as pessoas lá se motivassem e tentassem investir, tentassem correr atrás para poder chegar nesse nível. Será que diminuindo esse número de categorias não vai ajudar nisso? O que vocês acham dessa posição? Perfeito. Eu acho que concordo com o Marlon. Desculpa, careca. Não, eu acho que é isso mesmo. Eu acho que você diminuindo essas categorias, você vai fazendo com que a pessoa queira melhorar, queira saltar. Eu me lembro lá atrás,
o pessoal falava assim, puta, meu sonho é saltar na grama da Hípica Paulista, meu sonho é saltar na grama do Clube Santo Amaro. Por quê? Porque eram as provas principais que tinham lá. Então, o pessoal mirim e tudo não saltava esse tipo de concurso. Então, sempre era uma coisa, uma conquista a fazer. Tanto é, por exemplo, na hípica, por exemplo, nos concursos, embora tenha todas as categorias, mas, por exemplo, a prova de 1 metro a gente não faz. A gente não chama a prova de 1 metro a partir de 1,10, até para cortar um pouquinho isso, enfim, para tentar diminuir um pouquinho e fazer com que as pessoas falem, não, pelo menos tem que saltar 1,10 m para ir nesses concursos. Perfeito. Isso gera o sonho no aluno, né? A gente aqui no Nordeste também, quando vinha saltar no Caxangá, até uma certa altura na areia, depois na grama, e todo mundo queria saltar na grama. É igual na escolinha. Quando você monta na escolinha, na pista pequena, você tem um sonho de montar na grande. Então, isso é uma coisa legal, né? Careca, você ia falar alguma coisa? Sim, tem só um parênteses. Se a gente está falando em formação de atleta, quanto mais cedo você proporcionar esse ambiente para um atleta, melhor ele vai ter a cabeça do competidor. Concordam? Se eu coloco... Tá certo que alguns clubes têm restrição por causa de volume, inscrição e tudo. Mas se eu coloco o mini-mirim desde cedo nesse ambiente, concordam que ele vai estar preparado no ambiente ali? Eu posso formar ele na prova só de escola ou na prova ou nos rankings, né? Ou nas copas, nos rankings, nas provas internas dos clubes. Mas se ele tiver a chamada no CSN, ele está desde cedo exposto a um outro nível de competição e a oportunidade, ele já é obrigado a estar lá assistindo os caras das outras categorias, o Grande Prêmio, o Mini Grande Prêmio ou o Júnior, entendeu? Então, tem esses dois lados, tem esse ponto também de vista também. Então, talvez seria... Bom, eu acho que a gente estamos todos de acordo que as categorias, todas essas categorias que tem hoje em dia não ajudam a que tenham mais mini-mirim, mirim e júnior. Então, Careca, talvez nesses CSNs poderia ter mini-mirim, mirim e júnior, mas não ser aberto para essas categorias de jovem cavaleiro. Jovem cavaleiro. Exatamente, focar no rendimento, é isso aí, para proporcionar isso, porque exatamente, o cara, quanto mais cedo você põe ele a prova ali, né, ele vai ter a cabeça melhor e vai chegar mais longe. Ativa a pessoa que está nessa categoria de jovem cavaleiro aí para a categoria dela, que é o mini mirim, mirim júnior, e poder tem participar uma cereja, desses concursos. Tem que ter uma cereja na categoria rendimento, perfeito. Panelinha? Tem que tirar tá mudo. Panelinha. Oi, já tá, né? Agora tá. O que o Careca tá querendo dizer aí, eu acho que é importantíssimo a gente só dar uma sublinhada em cima disso daí, porque eu acho que o fundamental nesse começo é principalmente a motivação, né? Você tá num ambiente que, além de você ganhar experiência, você vai ver e vai acabar indo para casa com vontade de voltar para um concurso nacional. Então, eu só queria dizer que aqui a gente vê com muita frequência, você vê que e depois, Careca, não só isso, para você ver a importância que é, por exemplo, os pôneis na Irlanda fazem uma competição de pônei no CSO de Dublin, com um estádio lotado. Em Liège, na Bélgica, a gente cansou de ver o Grande Prêmio de pônei antes do Grande Prêmio mais importante do concurso no domingo. Então você faz com que esses jovens comecem a ganhar já não só uma motivação, mas exatamente isso que você está falando, uma experiência de estar já num ambiente que depois, na hora de disputar uma medalha no Campeonato Sul-Americano ou tal, você já está um pouco preparando o mental e o emocional para depois, na hora de uma decisão, você já está, né? É diferente uma criança que já está saltando um CSO em Dublin com a arquibancada cheia, ele já ganha uma preparação mental incomparável, né? Com outras crianças. É menos novidade, né? A hora que ele chega no Sul-Americano é menos novidade. O público ele já está ambientado com aquilo ali, ele sabe que é ele dentro da pista ali e pronto.
Porque muda, né? Muda. E além Sim. disso, claro, além disso, o fator primário, que é você dar motivação, não só para a criança, mas para o pai também, para a família, para, né, aquele ambiente ali, ter vontade de voltar naquele ambiente, né? E ver que vale a pena o investimento e o desgaste de ir até lá, porque depois, claro, a criança vai ficar muito mais motivada. Perfeito. Perfeito. Eu queria perguntar para o Papinho como que ele vê esse problema da escola, de que o Careca colocou do professor que não quer passar. Esse problema deveria existir já antigamente. Como é que você via isso na época que a gente tinha o Horse Center, que a gente participava desses campeonatos de escola, mas todo mundo passava para o próximo passo? Como é que você via isso antigamente e hoje em dia? Só complementar, Pedro, a minha pergunta era essa. Ah. E aí, como que o Careca, o Papinha lidava com isso? O Careca lida, que a gente vê que são 3 ou 4, assim, que são os maiores formadores, né? Teve o Caio na época do Horse Center, hoje é o Careca ali na Granja, tem o Caio Graco, tem o Cabral em Brasília. São os que me vêm agora mais na memória recente, assim, que conseguem dar, como que o Papinha lidou e como que o Careca lida com isso, porque aí também tem as crianças que aí se acomodam um pouco, os pais que estão no meio, aqueles que querem incentivar, que querem já muitas vitórias e tudo, e vão saber que vão ter esses degraus, que vão ter que cumprir. Como é que eles lidam com isso aí? Qual que é o segredo do bolo? O que acontece é que antes, na época de vocês, eram muito menos escolas, a quantidade de professores era muito menor. E aí, o que acontece? Você pegava as escolas, onde, como o Careca hoje, o Caio Graco, que você tem a condição de levar o aluno para frente. Então, a gente fazia aquilo lá, mas sempre pensando em para frente. E aí, esses professores hoje, de várias escolas aí, eles fazem o contrário, eles seguram, porque eles sabem que eles não vão ter condição técnica de levar eles para frente. Então, o que acontece? Você pega, por exemplo, no Agroman, 70% dos cavalos, 60% dos cavalos do leilão são comprados por esses professores de escolas para o pessoal novo. Não sabe por quê? Porque é a forma de segurar o aluno não vai conseguir montar um cavalo novo, então ele fica com o cavalo, fica fazendo, então eles vão segurando. Naquela época, nós tínhamos 3 escolas fortes, né? Que era o Horse Center, era o Arujá, do Pedro Cordeiro, e a Granja, na época, que era da Iara, que era o pessoal que a gente tocava para frente. Então, essas 3 escolas também acabavam puxando as outras, né? Então, a gente tinha a gente queria que vocês fossem para frente, quer dizer, ali era realmente um... Travou um pouco. Exatamente, cara. Hoje tem muito profissional e sem capacitação para isso. Muito professor, não é profissional, né? Tem muito professor de escola e até mesmo tem donos de escola, que normalmente esses professores eles não são os donos da escola, mas ele trabalha para alguém. E esse proprietário dessa escola, às vezes, não coloca um outro profissional para formar e tirar esse cara da escola. O cara quer um ano saltando 40 centímetros, um ano saltando 60 centímetros, ele quer essa fidelidade. E esse caso de comprar o cavalo novo teoricamente também, o cara acha que está fidelizando com isso, e aí muito cavalo se perde também nisso, né? Mas é bem isso, acho que o número tinha que... Uma maneira de lidar com isso seria ter uma regulamentação e capacitação desses instrutores. Eu lido com isso aqui hoje, Totti, porque até acho que é o que o Caio tinha lá. O Caio era dono do Horse Center e ele tinha um objetivo. Com certeza, passaram vocês que chegaram, mas também teve alunos que aí eram para girar a máquina, né, Caio? Que aluno que foi lá para realmente só aprender a montar
para ter contato com o animal e que não visava categoria, que não visa tudo. Aqui na minha escola, eu tenho de todos. Eu tenho o cara que eu tenho certeza que a criança vem ali só para aprender a montar. Agora, eu tenho a pessoa que chega aqui e vê os outros alunos saltando na mesa, ele está na da escolinha. Então, aqui tem acesso ao picadeiro coberto, como não é tão grande, só quem tem o seu cavalo, os meninos da categoria ali. Então, eles almejam aquilo hoje. Eles vêm e a maioria que quer, eles vêm, tem um contato comigo ali, sempre que eu posso, não tem concurso, eu estou na prova da escola junto, porque tem esses clientes que têm a vontade. Então, a vantagem que a gente tem é de a gente ter, o que você tinha e o que eu tenho, é ter o controle sobre a escola. E a escola tem um objetivo, ela é formar atleta, né? Mano. Não, eu ia falar exatamente isso, que normalmente as escolas de sucesso é que tem um profissional em cima que tem controle sobre a escolinha e acaba fazendo com que essa escolinha gere alunos e o profissional que trabalha para a escolinha, ele normalmente é um cara que tem um salário fixo, que tem uma participação, mas que é um cara que trabalha para o profissional, que é o caso de muitos lugares e são normalmente os lugares que têm mais sucesso com alunos. Esse é o que eu conheço, apesar de conhecer pouco. E a segunda coisa, que isso é um tópico que eu acho que a gente tem muito para discutir, que é a questão da profissionalização da profissão, né? Que o cara quer ser professor, ele monta, eu salto a prova de 1,30 m, a partir de amanhã eu quero dar aula. Ele levanta o dedo e fala, eu sou professor e quem quiser ter aula comigo, aqui estou à disposição, e as pessoas às vezes acompanham. E não quer dizer que um cara, por ser um bom cavalheiro ou que foi um craque como cavalheiro, é um bom professor e vice-versa. Tem muitos professores que são excelentes professores e que não têm condição, não são craques como cavalheiros. Então, é uma coisa bem complexa e é bem bacana que você vê aí que a CVH agora começou um pouco a tratar disso, né, com esse o esquema do Cabral. Então, acho que é um assunto que a gente até pode botar numa live mais aí para frente para discutir, que é um negócio, acho que é bem importante, até porque a gente está lidando com muitas crianças e o desenvolvimento delas como pessoas, não só como atletas, e acho que é muito importante que a gente tenha um profissionalismo nisso. Né? Perfeito. Panelinha, né? E eu só exatamente aí no que o Marlon estava falando, que vai nesse mesmo sentido que a gente estava falando da capacitação dos instrutores, etc. Se o ideal seria se conseguisse encontrar uma fórmula, uma maneira de padronizar um pouco esse ensino básico do nosso esporte, né? Isso seria, eu acho, que a chave disso tudo. Porque, claro, quando você vai no Horse Center, que você tem um cavaleiro olímpico, Caio Sérgio de Carvalho, e você tem ele em cima da gestão daquele ensino, bom, facilita com que aquilo ali tenha um sucesso, né? Então, o ideal era encontrar uma maneira que em cada escola houvesse um mesmo padrão, igual o ensino, né? Você tem o jardim da infância, depois você tem o primário, ginásio, colegial, depois você vai para a faculdade, universidade, mestrado, pós-graduação, etc, etc. Talvez em cada momento ter o profissional certo, né? E depois, bom, se a escola passar por um determinado exame para ver se os profissionais e os alunos estão aptos para seguir para a próxima etapa. Isso, se conseguisse de alguma forma padronizar isso, a gente ia ter cada vez melhores cavaleiros e o nível. Eu acho que. Sim. Fala, Cássio. Não, eu acho que, bom, a escola, todo mundo está um pouco de acordo, mas o grande problema para ter o nível de cavaleiro chegar aos mirins, são essas categorias que estão muito abertas aí, pré-mirim, pré-mini-mirim, pré-júnior, isso aí tinha que acabar. Fica muito na questão, eu acho que eles abriram isso aí para questão do financeiro, né? Para dar mais, eles acham que vão ter mais gente, mas aí quando o nível vai muito para baixo. Esse é o ponto, né? Você pode ter mais gente soltando no curso, como o Careca falou, tem todas essas categorias, mas o nível é pior do que se tivesse
3 categorias e o pessoal tivesse que forçar o que a gente fazia na época. Eu saltei o meu mirim e minha égua terminou fazendo do Young Riders com o mesmo cavalo. A gente sempre forçando. Não tinha essa chance de saltar entre um ou outro. Certeza que se tivesse naquela época, a gente ia, vamos deixar ali, porque esse cavalo não vai fazer, então a gente põe ele no meio. O problema do nível ser mais fraco do que na nossa época, eu acho que são essas categorias. Sim, tem um lado financeiro para quem realiza os eventos, mas com certeza isso segura. Isso acaba que segura, sim. Não pode ter um campeonato de sênior pro, sênior top, sênior. Sênior é sênior, na minha opinião. Mirim é mirim, júnior é júnior. E se quiser fazer outras categorias como tinha antigamente, para o pessoal que não tem, porque no meio do caminho vai ter muita gente que não tem o nível e não vai conseguir saltar, é normal. Mas os que tem, a gente tem que forçar para ficar e melhorar. Os que não tem, criar de repente uma outra categoria para acomodar esse pessoal, para eles poderem saltar também e motivar. Né? Ou até isso aí que o Caio colocou também, né? Não se chamar, o cara não vai ter o título de campeão brasileiro, ele vai ter o título de uma Copa do Brasil, alguma situação dessa, mas o cara não vai ser campeão brasileiro. Aí né? você cria o sonho. Você cria o sonho da pessoa, não é nem no norte, era todo mundo. O sonho do quê? De chegar a conseguir saltar um campeonato de sênior. Putz, meu sonho. Hoje o pessoal salta um sênior 1,40 m, sênior 45, entendeu? Então ele perde a motivação também, porque ele vê que se ele vai... Agora, você deixa uma categoria, o Young Riders, eu tenho que chegar lá, isso vai forçar o nível. E o sonho, a importância do título de ser campeão brasileiro hoje não tem tanta importância quanto tinha antes. Antigamente você falava, eu sou campeão brasileiro, pô, o cara é campeão brasileiro, de uma categoria que teoricamente é difícil de chegar, independente da categoria que ele está saltando. Agora aconteceu um fato engraçado uma vez em Santa Amaro, meu pai foi apresentar o Cezinho tinha sido acabado de ser campeão brasileiro, de sênior top. Meu pai apresentou ele para um amigo, esse aqui é o campeão brasileiro de sênior top, um moleque do lado deles, que a gente não conhecia direito. Eu também sou campeão brasileiro. Um moleque tinha 13, 14 anos. Parabéns. De que você é campeão brasileiro? De escola. Então, perdeu um pouco o status de ser campeão brasileiro, a importância. O cara, quando eu era mirim, poder participar de um sul-americano e poder vestir a casaca verde, naquela época, só quem saltava um sul-americano e representava o Brasil podia vestir a casaca verde, né? Isso era um status. Putz, o cara se sentia super orgulhoso de poder ter isso. Hoje mas é porque perdeu um pouco. E também era mais difícil você conseguir se classificar para fazer isso, né? Tem essa outra questão. Quando você salta um campeonato brasileiro, que eu peguei uma fase que eu entrei ali no meio entre eu e o Zé Luiz até. O Pedro um pouco mais novo, mas o Pedro ainda não fez acho que o meu primeiro ou segundo ano de júnior, mas eu peguei brasileiros que a gente teve 85, mas tinham ali 20, 25 que podiam ganhar o Campeonato Brasileiro. Você é do primeiro. E olha, e desses 20, 25, todos os nomes, a grande maioria daqui, não vou conseguir lembrar de todo mundo, mas Camila, Zé Roberto, Zé Luiz, Cássio, Nando Miranda, Tuca, Marcelo Zonari Veiga, Daniel Barra, e vamos, não dá para... Mônica Dattler, que está casada com o Guion, enfim, muita gente que até hoje continua no esporte e esses aí foram meus competidores de júnior. Olha o nível que era aquilo, né? É isso mesmo. A concorrência eleva o nível, né? Quanto mais competição... E aí acontece isso que o Marlon está falando. Você vai bem no brasileiro, você vai para um sul-americano, aquilo te motiva, né? Mas é porque não é difícil você ir para um sul-americano. É difícil você ficar entre os 10 primeiros do Campeonato Brasileiro naquela época, né? Mas naquela época, olha o nível
o nível que tinha e a quantidade de cavaleiro que tinha. Eu lembro, o meu primeiro Campeonato Brasileiro de Júnior em 96, eram 88 participantes, que é o que eu estou dizendo, acho que 20 ou 25 poderiam ganhar o Campeonato Brasileiro. A nossa geração também, né? Saiu da molecada é igual. Se contar aí os moleques hoje que estão aqui fora saltando e que estão no Brasil ou nos Estados Unidos, da nossa geração é a mesma coisa, né? E um parênteses aí, a primeira casaca verde que eu vesti foi a Carvalho. Foi a Patrícia foi a Patrícia que me deu. Então, teu pai mandou aqui. Se o Pedro usou, se não foi o Pedro que usou essa casaca também. Por isso que você ganhou o Pan-Americano. Eu usei ela, Marlon, eu usei ela também. Na Argentina. A casaca tem que ir pro museu depois, hein? Então, mas, por exemplo, isso que vocês estão colocando, que o Marlon falou, o sonho dele era saltar na grama da Épica Paulista. Eu lembro que era pequeno, eu ia lá assistir o Pão de Açúcar, eu chegava 1 hora, 2 horas antes da prova, assistia na laje em cima do picadeiro. De tanta gente que tinha, era aquele negócio, já saltava mirim e tudo, e você via aquele concurso com aquela vontade, você ia saltar depois de 2, 3 anos, você já tinha que estar naquele nível, e aí era diferente, entendeu? Hoje em dia, é o ponto que tem que saber mesclar, eu acho, talvez, dos grandes concursos, para não ter o cara que vai saltar um jovem cavaleiro 1,10 m, e às vezes a gente não consegue também, o cara que sabe bem disso, a gente tem que estar dando uma aula e tudo, e competições, prova junto com o Grande Prêmio, né? Uma coisa, tipo, no meu modo de ver, inadmissível. Na hora do Grande Prêmio, que é o sonho de todo mundo ver ali, que a gente falava 20, antes era 15, 20, 25, hoje tem 40 conjuntos no Grande Prêmio, tudo, mas tem que ser aquela hora ali, para todo mundo querendo aquele sonho para daqui 10, 15 anos ou 6 anos. Até o espelho, né? Tá nessa prova, exatamente. E prestigiar, né? E prestigiar o momento mais importante do concurso, não tem que estar tendo prova paralela, né? Verdade. Inclusive, o que a gente acaba caindo é na organização do concurso, né? Porque se você pegar esse tempo que o Totti falou lá para trás, você tinha, por exemplo, com o Pão de Açúcar, que tinha um patrocínio, então ele não dependia de inscrição. Então você podia ter um concurso mais enxuto, muito melhor. Hoje em dia, o que acontece? 80% do concurso vem das inscrições. Então o pessoal acabou acabaram até se acomodando mesmo, em vez de buscar, embora esteja difícil achar os patrocínios, mas o pessoal se acomodou um pouco, porque sabe que a quantidade grande de cavaleiros acaba subsidiando bastante o concurso, né, com as inscrições. Então, por isso é que está acontecendo um pouco esse volume grande, principalmente no dia do Grande Prêmio, tudo que o pessoal não faz a conta da inscrição e das tabulagens. Então, a organização chama mais categoria, começa um dia antes até, né? Abre mais um dia lá, o concurso para o amador saltar na quarta, quinta-feira, para encher mais. Tem isso também. Verdade. Pessoal, tá chegando aqui pelo Montando um Sonho algumas perguntas, tá? Aí eu vou fazendo de acordo com o assunto que a gente tá debatendo. Tem uma pergunta aqui que eu acho que eu e o Marlon podem responder. O Aras Rosa Mística pergunta se a diferença entre o Nordeste e o Sul não atrapalha. Marlon, se você puder comentar. Você começa, Pedrinho. Quer começar? Tá. Não, então, eu acho assim, para a gente é muito difícil passar com um cavalo 2.000 quilômetros, 2.000 e poucos de quilômetros no caminhão. Isso aí, para o rendimento do conjunto, atrapalha bastante. Mas a gente tem um circuito que Marlon saltou muito tempo e sabe da competição que tem, é legal a disputa aqui. E eu acho que é uma preparação para isso. Então, se a gente tem a condição de ir e passar um tempo antes, para o cavalo se adaptar e tudo, poder saltar uma prova ali antes, eu acho que é legal sim. Acho que a diferença é mais nisso, se você não tem a condição de passar um tempo antes, né? Eu estou de acordo com o Pedrinho e volta aquilo que o Careca comentou no começo, né? De que o circuito Norte-Nordeste é um circuito forte. Então, a gente está saltando todo mês, um fim de semana por mês, em estados diferentes, e te dá experiência, te dá a cancha, te dá... 3 dias de provas, né?
São 3 dias. Mesmo sistema que é no Sul, então para a gente é lógico um número de conjuntos muito menor, mas ainda assim você tem a competitividade, isso te dá experiência, e quando você vai para o Sul, é lógico que é um mundo um pouco novo ali, quando você chega quando moleque novo, mas que logo você vê que não muda muito do que você está acostumado no circuito Norte-Nordeste. Perfeito. Tem mais um aqui que é do JLM Equitação. Ele fala: os preços dos cavalos não subiram muito e dificultou o acesso a essas categorias? Aí o Careca, o Totti, o Cainho também pode falar, até mais que eu, que os preços dessas categorias mais altas são bem maiores. Vai lá, Careca. Com certeza, hoje, vamos falar no Brasil aqui, ficou escasso com todas as dificuldades de importação aí, com os últimos acontecimentos. Então, entra menos cavalos importados que, se você fizer um retrospecto, outro dia eu fiz isso com um amigo, dos nossos alunos, Caio, que foram lá, ou dos cavalos que tiveram resultado nos sul-americanos, praticamente só ganhou cavalo importado no sul-americano da Argentina. O BH está chegando, ok, a criação é boa, é ótima, mas a gente ainda não tem essa sobra. Então, os cavalos se perdem um pouco no meio do caminho ali, que o amador compra, mas pelo pouco número de cavalos, quem tem para abrir mão tem que justificar o valor, né? É claro, para você. E aí também, eu acho que o que atrapalha não são o preço dos cavalos, o que atrapalha é uma venda mal feita. Porque eu acho que cada atleta tem que ter o cavalo no nível que ele se encontra, né? Se ele está saltando, não adianta eu vender um cavalo para um aluno que ele não vai conseguir montar, que esse cara ele já não vai chegar na categoria. Você já perdeu, né? Eu acho que isso é um grande fator, não só os valores ali. Claro que chega uma hora, um atleta quer saltar júnior, aí não tem como, você não vai achar um cavalo barato para saltar júnior, acho que em lugar nenhum do mundo. Né? Perfeito. Eu acho que Pode falar, Caio. o Careca colocou muito bem. Eu acho que o Careca colocou muito bem, e é exatamente isso. Essa situação é que coloca realmente um pouco os preços dos cavalos para cima, um pouco a falta, né? A importação com a diminuição, isso dificultou bastante, né? E realmente os cavalos BH hoje, você vê, tem cavalos de 6 anos, 7 anos muito bons, mas ainda não acaba não suprindo toda a necessidade dos cavaleiros. Perfeito. Vou fazer a última aqui a respeito também desse tema. A Just Classic fala assim: tem que haver um meio termo entre subir o nível e elitizar ainda mais o esporte. Aí alguém que tiver experiência no assunto, porque tem isso também, né, gente? Se a gente, como o Cássio falou, tirar o pré-mirim e deixar só 3 categorias, eu acho que o pulo fica grande. Com certeza aumenta mais o sonho e tudo do cara fazer aquelas 3 categorias que ele falou, o mirim, júnior e young rider. Mas eu acho que não tem que acabar com a gente são 2 coisas diferentes, as 3 categorias de formação para o cavaleiro que está no nível saltar, e esses cavaleiros que fizeram essas 3 categorias, eu não tenho dúvida que chega saltando 1,50 m, 1,60 m, se for bem. Agora, tem cavaleiro que não vai conseguir, normal, não são todos que conseguem. Aí tem que ter uma outra. Eu acho que na época tinha o preliminar, se não me engano. Na minha época era infantil essa categoria, né, Marrom? Ainda na minha era infantil. Tinha uma categoria, quem não saltava 1,30 m, pode deixar aberto para amador, coloca com amador 1,30 m. E quem não consegue evoluir vai soltar aquela categoria no concurso, que aí ele pode saltar com todo mundo junto. Mas os que querem seguir na categoria, eu acho que tem que ter mirim, júnior, young riders e sênior, só.
O resto você pode ter nos concursos a classe 1,30 m. Aí todo mundo entra, classe, mas senão você corta um pouco a motivação da criança. E tudo a gente teve, né? Sonho disso que a gente já falou no início. Eu acho que ninguém fala em acabar, mas acho que o ponto que todo mundo vai concordar aqui é que tem que ter um prestígio maior essas categorias. É ter um prestígio, dar uma valorização maior para aqueles que fazem esse caminho. Porque eu sei, eu tenho um volume de alunos. Nem todo aluno vai conseguir sair do para o júnior. Mas ele, vamos chamar hoje, o que a gente tem é o pré-júnior, que é 1,30 m ali. Mas ele pode passar por ela pode, pelo que eu estou, e aí que a gente vai chegar num consenso, eu acho, é que ele não pode ter, esse campeão brasileiro de pré-júnior. As outras categorias teriam mais prestígio, mas ele pode passar por esse pré-júnior, ele não pode, talvez, restringir, não fica 2 anos, mas ele fica 1 ano, se ele passou 6 meses. É claro que só tem um atleta que ele não começa o ano, ele ele fez mirim, ele não tem condição de ir para o júnior, mas ele pode ficar ali 6 meses ou até mesmo mais tempo e chegar na época do brasileiro, ele está apto, ele se preparou, ele usou esse 1,30 m de gap ali para preparar para ir para o júnior. Então ele pode fazer as duas, né? Eu acho que é esse o que todo mundo vai chegar num consenso, é isso, de valorizar mais as categorias, né? De acordo, total, dá mais prestígio para esse tipo de campeonato. E não que o campeonato não seja difícil de ganhar hoje, é difícil. Tem muitos moleques bons no Brasil, tanto é que a gente foi no americano e ganhou tudo. Mas a questão é dar o prestígio que esses moleques merecem, que a categoria merece, e fazer com que as pessoas tentem chegar nela mais para dar mais competitividade e melhorar todo mundo junto como um grupo, né? Sim, sim. E não acho que fazendo isso a gente está elitizando mais o esporte e não, a pergunta dela nesse sentido, não acho que vai popularizar o esporte se você tiver vários passos de categoria. Que tem as categorias, essas outras categorias, mas num nível regional ou local, que o cara compita no nível local, mas se ele quer ir a nível nacional, exatamente, ele disputa seletivas e tudo, né? Não quer dizer que elitize, tanto é que a forma como nós crescemos no esporte foi com total dificuldade financeira na questão de nível de cavalo. Nunca gastamos fortunas, mas compra um novo, produz, corre atrás, vai aqui, acha ali, para poder chegar no nível. Então, eu acho que essa ideia de prestigiar essas categorias é bem importante. Papinha, daí tua voz da experiência. É o seguinte, quando eu estive na confederação, lá para trás, eu tentei fazer uma mudança e eu fiz uma comissão de presidentes de federações. E a ideia era o seguinte, era você acabar com o jovem cavaleiro e chamar nos nacionais pela categoria da idade. Então, você poderia fazer, por exemplo, o mirim, que é 1,20, você poderia chamar mirim 1,10. O júnior, você chamaria júnior 1,20, júnior 1,30 e júnior 1,40. E assim, eles poderiam participar dos concursos nacionais, que poderiam ter as provas normais, só que no Campeonato Brasileiro teria que ser na altura da chamada da categoria. Então, o júnior ele poderia saltar durante o ano inteiro 1,20, 1,30, mas no brasileiro ele ia ter que saltar a categoria 40 para poder disputar o título. Isso foi posto e assim fizemos toda a parte de documentação disso, estava tudo pronto e ia passar para ir para a aprovação dos presidentes das federações. Justamente eu coloquei na comissão só presidente de federação já teria essas federações que concordariam com isso. Só que chegou na hora da votação, 3 dessa comissão votaram contra, porque tinham outras federações que não queriam, e mudaram e acabou não passando esse projeto. Mas uma das ideias disso era justamente ia fortalecer essas categorias. Né? E aí, por exemplo, no aqui, ranking ele só valeria a prova da altura da categoria. Por exemplo, ele competia
no I-20, no I-30 e no I-40, mas aí para o ranking anual só a prova de I-40, por exemplo. Isso não? Inclusive, ele teria também a chance de saltar cavalos novos nas três alturas, né? Então, ele como júnior, às vezes ele tem o cavalo de júnior dele no 40, mas ele tem um outro que está começando. Então, ele podia entrar no júnior, no 20, no 30, no 40. É mais ou menos como nos Estados Unidos, né? Você tem a chamada da categoria e tem as três alturas, né? Perfeito. Cássio? Isso aqui, eu tenho uma aluna, minha aluna é júnior, tá, 2 alunas júnior que estão saindo. E a gente vai nos concursos aqui e tem o júnior 1,20 m, 1,35 m, 40 com o domingo 45. E depende do cavalo dela, ela faz os 3. 2, vai no fim de semana, eu ponho, hoje você vai fazer 1,30 m, amanhã vamos no 40, para preparar para o domingo, que é o grande prêmio da categoria. Que eles fazem junto com o amador também, né? Então, eu acho que é ideal, porque você tem o campeonato deles, que eles têm todo ano, que é o Júnior, que vai, Young Riders e o Mirim. Mas durante o ano inteiro, você abre a porta para eles poderem saltar o que quiser, com o nome da categoria, eles competem entre eles, dependendo do nível do cavalo, porque de repente o Júnior tem 3 cavalos, ele tem um cavalo que é bom, que ele guarda para fazer as provas grandes. E os outros que estão em formação, até de repente é um cavalo novo, faz os 2 concursos. Mas ele compete o novo, o que ele comprou, tal, porque aqui tinha, não sei se ainda é assim, né, Papinha, se você baixar, aí você pode perder a categoria ou subir, isso que ele está falando é essencial, né? Porque você tem um cavalo novo, um cavalo que você acabou de adquirir, tudo você poder jogar ele um pouco. 10 para cima e 10 para baixo, né, Caio? É isso. 15. Agora, Hoje é 15. 15. Agora, o que acontece? Eles acabaram abrindo a categoria de jovem cavaleiros para esses. Então, por exemplo, você pegava o Bernardo, por exemplo, que está com a gente. Então, ele saltava a categoria Young Rider, de repente ia no jovem cavaleiro top com outro cavalo que eles abriram. Então, também ficou ruim, porque o que acontece? Alguns júniors que saltam júnior, né, começaram a entrar na categoria dos jovens cavaleiros para poder participar com os outros cavalos. E pela condição deles, começou a me explorar sobressaindo. Por isso, poderia dividir bem melhor as categorias. Isso aí tem que tentar mudar, né? Tem que tentar mudar para melhorar, senão vamos ficar estagnados aí no mesmo nível sempre, com o número pequeno, né? Acho que a gente tem ouvido bastante falar nas outras lives sobre o sênior, né? De elevar o nível do sênior, Eu acho que é a mesma coisa na categoria de base, né? Se a gente conseguir já preparar esses moleques já desde de novo aí no nível mais alto, realmente saltando a categoria deles, vai ficar muito mais fácil depois para dar esse pulo do Young Rider para o sênior, né? Perfeito. O Caio vai poder falar bem. A gente faz uns 2, 3 anos, né, Papinha, pelo menos, que não consegue formar 2 equipes de Young Rider, né? Teve conjuntos ano passado que eles não terminaram o Campeonato Brasileiro. Tem lugar, tem vaga, vamos embora para o Sul-Americano. Entendeu? É verdade. Eles sabem bem disso. Eu acho que o papel maior aí tem que ser da federação, né? De fiscalizar suas entidades e fomentar também, né? Essa ideia de fazer com as clínicas com o Cabral em cada federação já é um início disso, né? Eu acho que as federações têm que interferir mais um pouco, né, Caio? Nessas... Não, eu acho que é isso mesmo. E voltando um pouquinho lá para trás, o que foi levantado dos profissionais, tudo, que o ideal seria o seguinte, você conseguir, isso a gente já tentou fazer, sempre está derrapando, a gente não consegue, que era uma categorização dos profissionais, né? E aí, você conseguindo fazer isso, você tinha os profissionais, o que acontece? Em cada escola, a escola de equitação teria que ter um profissional, por exemplo, 4 estrelas, um professor 4 estrelas para poder funcionar como escola, como tudo isso. Então, de repente, você até poderia não ser o professor, estar lá diariamente, mas você ia supervisionar, você ia
auxiliar, por exemplo, você pegaria uma escola, por exemplo, que contrataria um pote para ir lá, para organizar, para ver, ia lá uma olhada nos alunos e levar para frente. Então, é aquilo, para você ser profissional, ser professor de inglês, o que precisa? Nada. Só precisa falar que eu sou professor e acabou, e sai dando aula. Então, esse é o grande problema. Eu falava desse problema de tentar padronizar isso de alguma forma, né, Papinho? Falta fiscalização, porque a CBH acho que lançou um curso agora de capacitação, acho que chama FEI Coach, não tem, Caio? Tem um curso da CBH disso aí. Agora, alguém tem que cobrar e ter uma vistoria disso, entendeu? Aí eu acho que é o que o Pedrinho falou, entre o papel da federação, porque as escolas elas não respondem diretamente à CBH, elas respondem às federações. As federações têm que cobrar um pouco isso aí e fiscalizar, padronizar, entendeu? Careca, eu fui entrar em contato comigo da Federação Espanhola agora, exatamente para isso. Me convidaram para fazer uma clínica para os professores, porque eu acho que aqui na Espanha, mas eu vou me informar um pouquinho melhor como funciona. Eu acho que os professores, têm que fazer algumas clínicas para estar atualizado e poder. Então, isso eu vou me atualizar, vou ver um pouquinho mais, mas seria uma ideia legal para a confederação isso. Isso, tem o nível, a confederação tem nível 1 e nível 2 já. Eu sei que o Cabral deu esse curso, e eu acho que a Claire também deu no Rio de Janeiro, se não me engano. Em algumas cidades, em São Paulo já teve, acho que na CAP aqui em São Paulo teve um curso desse. Acho que a Claire Beis lá, o Cabral ministrou alguns cursos. Teve alguém que veio de fora, ministrou um curso em Goiânia, se não me engano, um curso FEI desse acho que chama FEI Coach. E aí acho que tem alguns níveis que você pode estar fazendo para você chama capacitação. Você vai capacitar o professor de escola ali. Então é uma ideia já, mas depois tem já existe ou não? Isso já existe então aí? Já funciona? Já existe, já existe. O Caio vai saber falar melhor, porque ele teve na CBH, eu não sei muito como funciona. Esse curso já existe, que na época a gente pensava em fazer alguma coisa nesse sentido de formação. Aí que eu falo, bom, vamos pegar o que já existe na FEI, né, e fica mais fácil de trazer, então a gente trouxe para cá, começou a fazer. Agora, o que acontece? Hoje você põe esse curso à disposição, mas você tem que ter o outro lado da cobrança para que as pessoas façam. Então, não adianta você ter muitas... né, as pessoas têm, tá bom, então você, para ser instrutor de provas de 1,20 m para cima, você tem que ter o nível 1, ou o nível 2, enfim, cada escola tem que ter um professor que seja credenciado, que seja qualificado para isso. Então, dessa forma que você melhoraria o ensino das escolas de equitação. Talvez dar um período de tempo, daqui a 6 meses, todos os professores têm que ter essa capacitação para dar aula na escolinha. E aí as federações começarem a cobrar, multar, não sei, de alguma forma, para poder, né, de repente, dar um tempo também, um período para as pessoas poderem se capacitar. Com certeza. Desculpa, Pedro, fala aí. Isso vem na minha pergunta que foi feita para o Papinha, que antigamente, como ele respondeu, hoje em dia tem um número muito maior de professores que tinha antigamente. Então, tá claro que o problema hoje em dia é que tem uma quantidade muito maior e muita gente que não está capacitada a fazer esse trabalho. Aí entra o primeiro cavalo da pessoa, a pessoa vende um cavalo que não é o ideal, e aí a gente não perde a criança, nem na categoria, a gente perde a criança do esporte, né? Eu acho que mas isso é muito... vem já na capacitação do treinador, né? De saber que cavalo que serve. Se o cara... Que aí a gente acaba perdendo do segmento, né? Careca, que nem a gente falou na semana passada aqui um pouco, a gente já faz isso lá na IPCA desde o ano passado. A inscrição do teu aluno, quando você vai ali na ordem de entrada, igual lá nos Estados Unidos é assim também, né, Cássio? O profissional ali, o responsável, ele assina a inscrição do aluno. E aí, vamos dizer, se a federação conseguir fazer isso e tudo, por exemplo, você tem a tua equipe, aí aparece um aluno lá, tal, com um professor que não está para aquele nível, tudo. Se a federação conseguir dar um respaldo nisso aí, uma cobrança boa nisso aí durante os concursos,
as pessoas mesmos vão, até quando chegar no concurso, se intimidar. Pô, o Careca não veio por algum motivo, que ele está num concurso, o Rafael não está, mas aí o outro cara que está ali, ele vai querer se puxar para ele poder subir de nível, para ele poder acompanhar o teu aluno naquela categoria. Sim, sim, não, isso é bacana isso. É uma maneira de, é o que você falou, de mais pessoas terem acesso à informação do profissional a qual ele submeteu até a aula, onde ele está indo, né? Com quem ele está, né? Verdade. É, igual a gente já fez essas viagens aí de Sul-Americana e tudo, de repente você já viu, por exemplo, pais encostarem em outros pais de outros alunos e falar, nossa, por que aquilo ali é daquele jeito e tal? Às vezes porque eles não têm esse tipo de informação. Aí entra naquele negócio que o Panelinha falou. Você vai começando a padronizar até aquelas pessoas que estão ali começando ou que estão acomodadas, vão ter que, né? O cara vai ficar com, pô, cheguei num ambiente ali que eu tô. E isso não é para botar o cara para baixo ali, para ele se sentir superiorizado. Para puxar para cima, né? Para puxar para cima, exatamente, para melhorar, né? Então, se tiver algumas pessoas que com esse intuito, eu acho que a gente vai conseguir elevar o nosso nível de profissionais. Sim. Perfeito. Bom, pessoal, acho que a gente já chegou aqui na nossa 1 hora, tá? Foi muito bacana. Quem tiver mais algum assunto, mais alguma ideia para explanar aqui, fica à vontade, tá? Caio, você como mestre de todos aqui, se quiser falar mais alguma coisa, mais alguma ideia, fica à vontade. Queria falar uma pergunta para o Papinha. Tá, mete bronca, alemão. Qual que é o segredo, falando em categoria de base, segredo de formar três cavaleiros que tiveram com você olímpico, com você 4, e diretamente, eu acho, né? E indiretamente, você já deve ter colocado, que passaram com você, uns 10 cavaleiros na Olimpíada. Qual que é o segredo, Papinha? A verdade é que vocês todos tinham uma qualidade muito boa, desde cedo, né? Eu acho que o importante foi detectar, né, a qualidade que vocês tinham, a condição que vocês tinham, e direcionar de uma forma certa, né? Então, você vê, vocês fizeram toda a parte de base bem feita, fizeram as categorias, quando vocês saltaram escola, depois entraram na federação, começaram do Mirim, depois para o Júnior, tudo isso. O Hunter, que a gente fez o Hunter, né? Pela qualidade. Você que começou com o Hunter em São Paulo, foi você. E aí o esforço, né, de vocês, tudo é que chegou lá, mas na verdade a gente conseguiu detectar, botar no caminho certo. Agora vocês é que fizeram a vida de vocês, todo o crédito são de vocês mesmo. Ô Caio, e na Roça 60 você fazia muita prova interna entre eles? Porque é uma competição saudável, mas que gera ali um querendo sobressair do outro, que isso é bom para o esporte, né? Você fazia muito ou você ia mais para as provas do ranking de federação nacional? Como é que era isso? Não, a gente fazia muita prova lá, né? A gente fazia as provas lá internas, a gente tinha as avaliações, né, de mudanças de categorias. A gente pegava um dia, por exemplo, fazia a avaliação de todas as categorias do pessoal de escola, né? O pessoal que já estava com os cavalos, tudo, participavam das provas, né, normalmente. E sempre que a gente fala, o que faz você melhorar, o que é? É o nível, é a competitividade, tudo isso que faz as pessoas melhorarem. Então você tendo essas pessoas lá que montavam bem tudo isso, sempre cada um vai querer melhorar mais, querer produzir mais. Então, esse ambiente sempre é saudável e sempre é fundamental, né, para que você melhore e você ter sempre um objetivo. Perfeito. Ô Pedrinho, só para dar uma parte, teve um ano que o Horse Center ganhou o troféu Essência da Federação em cima da Santo Amaro e da Paulista. Porra, top, hein? Isso era legal, né? Tinha uma rivalidade depois nos campeonatos entre
Paulista e Santo Amaro, Campeonato Paulista de Mirim, de Júnior, a gente sempre é equipe, temos que ganhar, não sei se tem mais hoje, mas isso Então, Cássio, mas quando a gente ganhou sendo o Horse Center, a gente ganhou da Paulista e da Santo Amaro, teve um ano que foi isso, entendeu? Uma hípica relativamente pequena, perto desses dois grandes centros, ali tinha, o Caio conseguia isso aí da importância, o que hoje em dia, eu sei que eu tô ali dentro eu sei que tem gente de São Paulo, que sai de São Paulo, que mora ali, que poderia montar ali, que vai montar na Granja com o Careca, entendeu? Eu sei de gente que tem carro, mora em São Paulo, tem carro que monta com o Caio,